Montar e gerenciar uma equipe não é tarefa fácil. A escada de Tuckman, ou modelo de 5 estágios de Tuckman, nos ajuda a entender o que ocorre durante a formação de times. É sobre isso que vou falar nesse vídeo. Eu sou Rogério Valério. O modelo foi proposto por Bruce Tuckman em 1965, que adicionou nele, nos anos 70, uma quinta etapa, a interrupção. Ele diz que grupos possuem, de forma geral, comportamentos padronizados, que passam por 5 etapas: formação, tormenta, normatização, desempenho e interrupção. À medida que uma equipe desenvolve as suas capacidades e maturidades, relações são estabelecidas e o líder vai alterando o seu estilo de liderança. Começa com estilo diretivo, modifica para um estilo de coaching, depois participativo e finalmente delegando e praticamente se afastando do dia a dia da equipe, sendo que nesse ponto a equipe poderá produzir e identificar um sucessor do líder, que ficará então disponível para desenvolver outras equipes. Primeiro estágio, a formação. O estágio inicial, no qual os membros estão começando a interagir, caracterizado por uma grande dose de incerteza sobre os propósitos do grupo, sua estrutura e sua liderança. Os membros estão reconhecendo o terreno para descobrir quais comportamentos são aceitáveis. Nesse momento, os membros começam a pensar em si mesmos como parte do grupo. Usualmente eles têm uma postura positiva e educada. Permeia pela equipe um sentimento de ansiedade e excitação. Como líder, você tem atuação fundamental aqui, pois é você que irá definir os papéis e responsabilidades e orientar a equipe. A atuação do gerente é estabelecer metas e objetivos claros para a equipe como um todo e para os membros individualmente. O estilo aqui é diretivo. O segundo momento, a tormenta ou conflito, caracterizado pela ocorrência de diversos conflitos no grupo. Os indivíduos já reconhecem a existência do grupo, mas demonstram resistência em relação aos limites da individualidade. Há também muito conflito quanto à definição de quem irá liderar o grupo. É durante a tormenta que os membros medem forças, estabelecendo uma espécie de hierarquia das relações dentro do grupo. Após o encerramento desta etapa, esta hierarquia estará relativamente clara para todos. Nessa fase, a equipe começa a entender a amplitude do projeto, o trabalho envolvido, as decisões técnicas e a abordagem de gerenciamento do projeto. Alguns membros podem começar a se destacar, gerando ciúmes e inveja. É nessa fase que muitas equipes se desagregam. Os conflitos são decorrentes de diferentes formas de trabalho, reclamações sobre a divisão da carga de trabalho e podem vir a contestar a autoridade do líder ou não concordarem com a forma de condução do projeto. Diferentemente das equipes que trabalham em processos, como uma operação com rotina definida, onde as equipes trabalham juntas há anos e as mudanças são sutis ao longo do tempo, as equipes de projeto têm uma formação muito mais dinâmica. Os processos de trabalho mudam de um projeto para outro, os membros das equipes não se conhecem. A atuação do gerente de projetos deve ser de construir confiança e relações positivas entre os membros da equipe, resolver conflitos quando surgirem, manter-se positivo, entender as contribuições de cada membro. O estilo aqui deve ser de coaching. Terceiro momento, normatização ou acordo. Começa a haver coesão no comportamento do grupo, tornando os integrantes mais próximos. Surge um sentido de identidade e os membros começam a agir como uma unidade coordenada. Ao final deste estágio, a estrutura do grupo se torna mais sólida, de tal forma que o grupo assimila um conjunto de expectativas que definem qual deverá ser o comportamento mais adequado. As equipes já se conhecem melhor e começam a trabalhar de forma coesa e consistente. As diferenças individuais são conhecidas e respeitadas. As forças e talentos de cada um são reconhecidas e sua autoridade como líder é respeitada. Terminadas as desconfianças, os membros passam a colaborar entre si, socializar e dar feedback construtivo. A atuação do gerente de projetos aqui
deve ser ajudar a equipe a assumir a responsabilidade pelo progresso de suas atividades, dar autonomia à equipe. O estilo aqui é participativo. Quarto momento: desempenho. É o estágio no qual a estrutura do grupo é funcional e aceita. Ocorre após o estabelecimento da hierarquia. O grupo está coeso e a sua energia é canalizada nas tarefas a serem realizadas. A equipe atinge seu melhor desempenho, as tarefas fluindo com normalidade, sendo executadas no prazo e com qualidade. Os processos e estruturas são bem conhecidos. Eventuais saídas de membros da equipe são rapidamente absorvidos e há continuidade no trabalho. A atuação do gerente nesta fase, em que a equipe já desenvolve suas atividades com autonomia e eficiência, pode ser dedicação a atividades de cunho mais estratégico. A equipe tem autonomia para a maioria das decisões. O estilo aqui é de delegação. O quinto e último momento: interrupção ou dispersão. É o estágio final do desenvolvimento dos grupos temporários, pois prepara o grupo para seu fim. Como as atividades deverão ser concluídas e o grupo dissolvido, o foco deixa de ser o desempenho das tarefas e passa para o encerramento dos trabalhos. Nessa etapa, podem surgir sentimentos conflitantes dentro do grupo. Enquanto alguns membros se sentem mais contentes com o desempenho obtido, outros ficam abatidos com o encerramento e com o fim da amizade nascida a partir do convívio. As equipes de projetos têm um ciclo de vida, não são permanentes como as equipes de operação e manutenção. Então a fase de dispersão pode ser bastante tensa, pois é uma grande mudança, pessoas deixarão de conviver, haverá afastamento até geográfico e, dependendo do mercado de trabalho, muitas pessoas eventualmente estarão desempregadas por um certo período. A atuação do gerente de projetos aqui é fazer o contraponto a este momento de pesar, destacando as conquistas da equipe, reconhecendo méritos individuais, auxiliando no direcionamento futuro das carreiras. O estilo aqui é motivacional. Obrigado pela atenção, sucesso em seus projetos e até o próximo vídeo.